Olá, vamos para mais um vídeo? O tema de hoje eu quero falar sobre a constelação familiar. É mais uma ferramenta que eu adquiri ao longo desse ano, me preparando, fazendo cursos, já estou constelando com excelentes resultados, estou apaixonada por essa linguagem, por essa abordagem, por esse conhecimento. Ele me trouxe um novo olhar sobre padrões, sobre a nossa vida, sobre a minha vida. Me trouxe um olhar que eu consigo levar uma solução para muitos bloqueios, muitas repetições de padrões. Então eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre o que eu aprendi, sobre como que funciona essa questão da constelação sistêmica familiar. Antes de mais nada, eu quero explicar que é uma técnica. E dentro dessa técnica de psicoterapia breve, nós conseguimos muitas vezes em uma sessão resolver uma questão. Você descobre, por isso que ela é breve, porque quando a gente faz uma constelação, a gente pode abordar um determinado tema. Esse tema, no momento que você atinge o âmago da questão dentro da constelação, você já resolveu. Então, realmente é uma ferramenta poderosa que traz luz, conhecimento, traz uma libertação para aquilo que a gente não entende, que fica repetindo e diz, gente, eu não saio dessa situação. Eu faço tudo que é possível, que a minha mente lógica, racional entende que é possível fazer, mas o resultado não é o que eu estou buscando. E o que acontece? E o criador dessa técnica foi Bert Hellinger. E ele deu esse nome de constelação das observações que ele fez a nível de planeta, a nível de galáxias. Então, se a gente olhar no céu as constelações planetárias, você vai ver que tem todo um sistema ali dentro. Quem estuda astrologia percebe, que todos os planetas eles se conversam, então eles têm uma função entre si. E a partir deste olhar foi dado o nome de constelação. Então, a gente percebe que a constelação em si, ela tem uma harmonia natural. Quando a gente fala de sistêmica, é o sistema que tem que estar em harmonia. Muito bem. E a gente também pode associar que uma família é uma constelação. A grande questão de hoje é que essas leis sistêmicas universais, elas estão sendo alteradas. E quando uma família sai fora desse padrão sistêmico, cria-se uma desordem. A partir daí, a gente pode dizer que o resultado dessa desordem são conflitos, doenças, separações, depressões, vícios, mortes e assim sucessivamente. É que esse sistema, ele saiu fora do que seria o natural. Devemos, acima de tudo, compreender que dentro desse sistema sistêmico não existe o certo ou o errado, não existe o culpado, não existe o vilão e o algoz. Então, a gente precisa entender o que saiu fora desse eixo, desse padrão, e botar ele de volta no padrão. Como que a gente observa isso? A gente tem que, quando a gente vai trabalhando a constelação, o que a gente percebe? Que muitas vezes, por exemplo, o conflito de mãe e filha é gerado porque houve um conflito entre a mãe e a avó.
Esse conflito entre a mãe e a avó gerou o que a gente fala de uma dificuldade, um rompimento no ciclo da relação. Essa dificuldade, ela é passada para a próxima geração. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a mãe teve uma grande dificuldade financeira. A filha viu essa dificuldade financeira da mãe e, de alguma maneira, teve uma compaixão por aquela luta, por aquela dificuldade, se sensibilizou com a mãe passando aquela dificuldade. No momento que a filha se sensibiliza com essa dor, ela pega para si parte dessa dor, por compaixão. Consequentemente, essa filha começa a desenvolver o padrão da mãe, porque ela pegou para si a dificuldade da mãe, por lealdade, por fidelidade, para garantir o pertencimento àquela família e por N motivos. Então, essa filha repete o padrão da mãe por compaixão. E assim vai transferindo de geração em geração, inconscientemente. A gente diz assim, nós escolhemos a vida que temos. Aí tem uma amiga que diz assim, Maria do céu, eu não escolhi essa vida para mim. Quando a gente fala escolheu, não é que escolheu deliberadamente, sabendo o que estava acontecendo. Não, é um processo inconsciente. A gente, às vezes, por amor a um ente querido, a gente às vezes não repete assim, eu daria a minha vida por ele. Quando a gente faz isso, você literalmente está pegando parte do sofrimento daquela pessoa querida para você. Então você também está querendo ir para aliviar a dor do ente querido. E muitas vezes é inconsciente, mas você provoca as suas próprias doenças. A gente pega essas dores por amor ou por ódio. Sempre lembrando que tudo aquilo que nos afeta é um afeto. Então tem gente assim, não, mas eu odiei. Odiou é o extremo do amor. É um afeto. Você colocou a sua energia ali. Não importa que tipo de energia você, por compaixão, pega. Então, o que a gente não pega é quando a gente entende que o processo de cada pessoa é o processo daquela pessoa. A gente não pode interferir, não deve interferir, nem em pensamento, nem em compaixão. Deixa com cada um o que é de cada um. E cabe a nós, a cada um de nós, tentar rever o que nós resolvemos trazer no nosso baú de herança. Como que acontece essa passagem, né? Como que acontece essa fidelidade? Como é que eu cumpro o papel da minha mãe sem saber que eu estou fazendo isso? Existe um campo que a gente pode chamar um campo, eles chamam de campo morfogenético, um campo epigenético, um campo morfológico. Nós podemos dizer que é a consciência da família, a consciência inconsciente da família. Jung já falava do inconsciente coletivo. Aqui nós podemos dizer que é o inconsciente da família. Dentro desse inconsciente da família tem tudo. Tudo que aquelas famílias, teus antecedentes já viveram. E você traz na parte física, através do teu DNA, essa informação, que ela automaticamente sintoniza com esse inconsciente coletivo familiar. Então, às vezes, a gente pensa assim, estou adivinhando o que meu marido fala, estou adivinhando o que a minha filha fala. Não, você não está adivinhando, você está acessando esse inconsciente coletivo familiar.
E cada um de nós pode fazer isso. Isso não é bruxaria, não é mágica, não é espiritualidade, não é religiosidade, não é nada. Isso é ciência. Então, quando a gente acessa esse inconsciente familiar, e é daí que a gente resgata o pacotinho que a gente quer aliviar para o outro. É através desse inconsciente. Muito bem. Quando nós decidimos ter um conflito com algum familiar, um desgosto, uma perda, o que acontece? Nós interrompemos aquela relação. Vamos imaginar, você teve um conflito muito sério com a sua mãe, com o seu pai, por alguma razão a coisa não fluiu. Eu vejo muito isso quem tem mães narcisistas, quem tem conflitos de abandono, quem teve dificuldades na infância. Tanto por ódio como por amor, esse inconsciente familiar, ele está alerta, ele está absorvendo tudo o que está acontecendo. E de acordo com aquele apego, o tanto de atenção que você dá para essa situação, é o tanto de energia que você está captando dessa situação e introjetando dentro da sua vida futura. Aí você vai para a vida. Vai para a vida e começa umas coisas darem errado. Tudo que você não queria está acontecendo. E o que é isso? Aí você vai fazer uma terapia, você vai fazer uma constelação e você começa a perceber uma semelhança justamente com a sua mãe, com o seu pai. Tudo aquilo que você não queria. Da própria escolha que eles fizeram, que você criticava, condenava, não era aquilo, não era certo. Então, aquilo que a gente bota o foco, a gente atrai. Isso é mágica. Quando a gente, através da constelação, começa a pontuar essa frequência, reconhecer esses papéis trocados que estamos experienciando, quantos filhos, filhas eu tenho visto que estão ocupando o papel da mãe, estão cuidando da mãe como mãe delas, e a vida delas não anda, o relacionamento delas não caminha. Por quê? Porque elas resolveram adotar a mãe. Ah, mas eu não posso cuidar da minha mãe? Deve cuidar da sua mãe, mas nunca tire o papel dela. Você é filha, se coloque no papel de filha. Se tiver que ajudar a sua mãe, ajude, mas sempre considerando que o seu papel é filha, ela é mãe. Ela é autoridade, ela veio primeiro. E se você é filha mais velha, você tem mais responsabilidade ainda pela sua mãe e todos os seus irmãos. Não vale o teu irmão mais novo pegar a função do seu irmão mais velho. Vai trazer problemas dentro dessa casa. Porque a irmã mais velha tem que tomar conta dos irmãos mais novos. Hierarquia. Essa lei de hierarquia tem que ser cumprida. Então, dentro dessa constelação, o que a gente aprende? Existem leis, existem regras. E eu vou trazendo agora, nos próximos vídeos, uma série de vídeos trazendo casos e trazendo como que a gente, através da constelação, eu mesma trazendo alguns casos, trazendo alguns exemplos, você vai começar identificando o seu padrão e com quem que você está vivendo a vida. É muito interessante, porque através deste aprendizado que eu fiz, eu percebi que eu estava vivendo a vida da minha mãe. Nunca me passou pela cabeça tal coisa. E essa sensação, esse viver a vida da mãe, não é ipsiliter idêntico. Não, minha mãe era assim, eu sou assim. Não, a minha vida não tem nada a ver com a vida da minha mãe. As minhas escolhas não têm nada a ver com as escolhas da minha mãe. Mas ainda assim,
eu estava vivendo a vida da minha mãe. Como que eu descobri isso? Pela sensação. As minhas escolhas me levavam a uma sensação. Esta sensação era a mesma que eu tinha em relação à minha mãe. Então, para você identificar esse padrão, você tem que fazer uma associação de sensação e sentimento. Essa situação me traz qual sensação e qual sentimento? Essa sensação e esse sentimento eu tive quando, aonde, com quem? Volta a fita. Tenho certeza que você vai encontrar uma resposta. Se você encontrar, coloca aqui nos comentários. Vou querer muito saber o que você descobriu só com esse primeiro vídeo. Logo, logo, você vai ver outros exemplos, ok? Muito obrigada até aqui. Até o próximo vídeo.